Ô pessoal, tranquilo? Eu tô trazendo aqui hoje uma questão da iPhone de 2017, questão número 26 da prova de física. A prova branca, para ser mais exato, né? É uma questão de dinâmica que trabalha um pouco com. Na verdade, um pouco não, ela trabalha quase completamente com relações de leis de Newton, né? Conceitos básicos, você não precisa ter um entendimento muito grande de teoria para você conseguir fazer essa questão. Ela é uma questão mais criativa do que exatamente teórica. É você ter um entendimento dos acontecimentos aqui na movimentação dos blocos, né? Vou estar deixando aí a questão para vocês tentarem fazer, pausarem o vídeo e encontrarem a solução. Mas vamos para a nossa resolução aqui, né? Vou ler aqui a questão. Na situação apresentada no esquema abaixo, o bloco B cai a partir do repouso de uma altura y, e o bloco A percorre uma distância total y mais d. Considere a polia ideal e que existe atrito entre o corpo A e a superfície de contato. Sendo as massas dos corpos A e B iguais a m, determine o coeficiente de atrito cinético μ. Né? Então tem as alternativas aí, vocês podem tentar pausar e tentar fazer. Eu já deixei aqui anotado as informações que ele dá, não são muitas, né? Mas são essas. O que essa questão. O que eu proponho para essa questão de começo, né? Eu proponho dividi-la em dois momentos diferentes, né? Um primeiro momento em que o bloco B cai e o bloco A percorre essa distância y, e um outro momento em que o bloco A já não está sofrendo tração do bloco B e ele passa a percorrer a distância d apenas com a velocidade que ele ganhou na aceleração dessa tração, e ele vai começar a desacelerar para a esquerda apenas com o atrito. Então seria hipoteticamente o bloco B cai, tem essa primeira movimentação e depois o bloquinho A percorre essa distância D parando, né, até ele chegar nesse ponto aqui que ele percorre a distância D e tem a sua velocidade nula. Então, o que a gente pode fazer? Vamos dividir aqui de começo, vou anotar aqui primeiro momento, retratando exatamente essa queda do bloco B. Então a gente vai ter aqui as forças atuantes aqui nesses bloquinhos. Vai ser o quê? Aqui no bloco B a gente vai ter a força peso para baixo, né? Peso de B. E aqui tem essa cordinha que vai ser a tração. Essa tração vai ser menor que o peso, né? Porque como o bloco está caindo, então necessariamente o peso aqui é maior, né? E a gente vai ter aqui também no bloquinho A, deixa eu anotar aqui, B bloco A, a gente vai ter uma tração para a direita, né? Esta mesma tração no bloco B. A gente vai ter também uma normal, um peso, e a gente vai ter também uma força de atrito FAT para a esquerda, né? Já que ele falou que há atrito cinético. Então vamos lá. Vamos botar isso aqui formalmente na segunda lei de Newton, né? Então as forças resultantes aqui nestes bloquinhos. A força resultante de B nada mais vai ser do que o peso de B menos a tração, já que a movimentação está para baixo. Então, peso de B menos a tração. A força resultante de A vai ser a tração, no sentido da direita aqui, menos a FAT. E aí, com isso, a gente consegue já manipular algumas questões aqui. Por quê? A gente sabe que a força resultante de A e a força resultante de B é massa vezes a gravidade. Vezes a gravidade não, vezes a aceleração do sistema. Então, como a massa de A é igual a massa de B e é igual a m, então a gente pode botar aqui que a massa vezes aceleração e a massa vezes aceleração vão ser iguais ao quê? Peso de B. Peso de B a gente sabe que é massa vezes a gravidade, menos a tração. Aqui a gente tem a tração, menos a FAT. A FAT é μ vezes a normal por definição. Só que a normal aqui, a gente pode inferir que a normal aqui é justamente o peso, porque elas estão, né, têm as mesmas intensidades. Então, vai ser peso vezes μ, né, vezes o atrito cinético. Então, vai ficar massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes atrito. E aí, portanto, se a gente somar
essas duas equações aqui, a gente vai chegar à conclusão. 2, isso aqui vai somar, vai ficar 2 vezes ma, 2 vezes massa vezes aceleração. Quando somar isso aqui, a tração irá subtrair uma da outra, então vai cancelar. Vai ficar massa vezes a gravidade mais menos massa vezes a gravidade vezes atrito cinético. E aí, dividindo tudo por m, né? Colocando esse m em evidência, a gente vai ficar com, vai cortar aqui, 2 vezes aceleração é igual a gravidade menos gravidade vezes μ. Então a gente pode botar a gravidade em evidência, ficando com g vezes 1 vezes atrito cinético, passando 2 dividindo. A gente vai ter que a aceleração no primeiro momento vai ser gravidade vezes 1 menos atrito cinético sobre 2. Então a gente tem essa primeira afirmação aqui, que é a aceleração no primeiro momento. E agora vamos trabalhar no segundo momento, que é justamente quando o bloco B já caiu, o bloco A já percorreu essa distância y, e agora ele precisa percorrer essa distância d. E a gente vai ter uma aceleração diferente. E aí é o seguinte, como o bloco B já caiu, o bloco A não tem mais tração, então as forças resultantes neste bloquinho A só vai ser o quê? O peso, né? A normal, elas vão se cancelar, e como não tem mais atração, o que vai sobrar aqui vai ser a FAT, força de atrito. Então a força resultante na segunda lei de Newton, aqui força resultante em A, FRA, vai ser a FAT, apenas a FAT. Só que como a movimentação está para a direita e a FAT está para a esquerda, a gente bota ela negativa, né? Porque ela está contra o movimento do bloquinho. Então a gente vai chegar à conclusão aqui que massa vezes aceleração é igual a menos μ vezes a normal. Como eu já tinha visto aqui, a normal é igual ao peso, então vai ficar μ vezes mg. Cortando o m, dividindo tudo por m, a gente vai ficar com aceleração. O módulo da aceleração disso aqui vai ser, né, exatamente este valor aqui. No segundo momento, tem que frisar isso, porque a gente tem duas posições diferentes de movimentação. E como que a gente pode trabalhar com essas duas acelerações? Porque, bom, a questão está pedindo um atrito cinético, né, em função das distâncias. Por quê? Só tem isso nas alternativas, então a gente tem que achar uma forma de correlacionar o atrito cinético e as distâncias percorridas y e d. E é tranquilo, porque como a gente tem aceleração em função do atrito cinético, a gente tem como relacionar a aceleração e as distâncias. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com o Torricelli, né? O Torricelli é justamente uma forma de a gente relacionar a aceleração e as distâncias percorridas por corpos, né? Então, o que a gente vai ter? Num primeiro, vamos estabelecer alguns pontos aqui de referência só para ficar mais claro do que eu estou querendo dizer. Vamos trabalhar apenas com o bloco A, porque é ele que percorre as distâncias y e d e a gente quer justamente em função delas. A gente tem o quê? Nesse ponto A, nesse ponto inicial aqui, a gente vai ter o quê? Uma velocidade inicial no primeiro momento. Ele fala que o bloquinho parte do repouso, então se isso aqui está em repouso, esse aqui também vai estar. Então a gente sabe que a velocidade inicial no primeiro momento vai ser 0. No bloco B, que é justamente quando ele percorre essa distância y, ele vai ter uma v inicial, v do primeiro momento, igual a v inicial do segundo momento. Então a v final aqui vai ser igual a v inicial do segundo momento, porque quando o primeiro momento acaba, logo em seguida o segundo começa. Então a gente vai ter essa disposição de velocidades aqui. Como o bloco vai parar após percorrer a distância d, então a velocidade final no segundo momento vai ser 0, já que ele vai parar aqui, né? E com essa
essa análise aqui, a gente consegue aplicar a Torricelli de uma maneira mais aproveitável. Por quê? Vamos lá, cronologicamente, no primeiro momento, a gente vai ter o quê? A velocidade final no primeiro momento, ao quadrado, então velocidade final no primeiro momento ao quadrado, vai ser a velocidade inicial do primeiro momento ao quadrado, que é zero, né? Então 0 ao quadrado, que é zero, mais 2 vezes a aceleração do primeiro momento, que é a gravidade vezes 1 menos atrito cinético sobre 2, vezes a distância percorrida no primeiro momento, que é justamente y, né? Então vamos anotar aqui. E aí, cortando aqui o 2, a gente vai chegar à conclusão que velocidade final do primeiro momento é igual a gravidade vezes 1 menos atrito cinético vezes a distância y. E aí, aplicando Torricelli no segundo momento, a gente vai ter o quê? A velocidade final do primeiro momento a gente sabe que é zero, então a velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado é zero. Então, a velocidade inicial do segundo momento a gente não tem, né? Então vai ser a velocidade inicial do segundo momento ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do segundo momento, que é menos μ vezes a gravidade, vezes a distância percorrida no segundo momento, que é d. Aí passando este fator inteiro aqui para o outro lado, já que isso aqui está negativo, isso aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar a velocidade inicial no segundo momento igual a 2 vezes μ vezes gravidade vezes d. E como que a gente pode trabalhar com essas duas equações que a gente tem? A gente pode trabalhar com elas sabendo que elas são iguais, né? Já que, bom, a gente tem essa afirmação aqui, a velocidade final do primeiro momento é igual à inicial do segundo momento. Então, se a gente elevar os dois lados ao quadrado, essa equivalência se mantém. Então, a gente pode afirmar que essas duas aqui são iguais. Ou seja, a gente pode afirmar que a gravidade vezes 1 menos o atrito cinético vezes y é igual a 2 vezes μ, gravidade, vezes d. E agora ficou fácil, porque a gente encontrou justamente o que a gente queria. A gente queria atribuir valores de μ em função da distância. E a gente tem tudo aqui. Vamos dividir tudo por gravidade, né? Vai cortar essas gravidades. Aplicando aqui a distributiva, a gente vai ficar com y menos μ vezes y igual a 2μ vezes d. Isolando o μ, né, já que a gente quer justamente ele, a gente vai ficar com y igual a 2μ vezes d mais μ vezes y, botando o atrito cinético μ em evidência, vai ficar com μ vezes 2d mais y. Passando dividindo, né, a gente vai chegar à conclusão aqui que o μ vai ser y sobre 2d mais y, sendo esta a resposta e solução do problema. Ela se configura, deixa eu dar uma olhada aqui nas alternativas, é justamente a letra A. Então, questão de número 26 da prova de Física da EFON, 2017, gabarito, letra A. Se tiver alguma dúvida aí sobre algum erro meu aqui na resolução, alguma dúvida de alguma coisa mal explicada, pode deixar aí nos comentários, lembrando que eu não sou nenhum professor, só estou aqui fazendo algumas resoluções, né? Por hoje é isso. É uma questão que eu acho ela um tanto quanto interessante, mas ela não é muito difícil, né? Dá para fazê-la de maneira bem tranquila, né? Então é isso, rapaziada. Abraço.